Acho que esse aqui ninguém bebeu ainda, vou usar ele. Amém, queridos. Avançou só um pouquinho do horário, então eu vou procurar dar uma concentrada aqui nos assuntos que Deus colocou. Mas é importante que seja completo, né, a transmissão de tudo aquilo que Deus assim colocou no nosso coração. Então, é bom ter a comunhão, é bom termos esse tempo, mas o valor agregado de toda essa comunhão só é corretamente utilizado, né, e benéfico para nós se for baseado na palavra de Deus. Então, de tudo aquilo que o Lamin já acrescentou, né, reforçou, falou a nós sobre tantas situações que nós somos confrontados e nós precisamos nos posicionar em Deus, para que a nossa casa, né, esteja bem guardada. Tudo aquilo que o nosso irmão colocou, temos que ter esse entendimento claro e objetivo na palavra, que está guardando a nossa casa, está deixando a nossa casa segura. Cada um desses posicionamentos para com a esposa, para com os filhos, para com nossa vida financeira, para com a nossa exposição, né, diante do mundo, diante das circunstâncias naturais da vida, está guardando a nossa casa. Então, é de extrema importância nós observarmos esses detalhes todos os dias da nossa vida. Nós não somos sacerdotes em alguns períodos, nós somos sacerdotes todo o tempo da nossa vida. Até dormindo. Até dormindo. Que nós temos um texto aqui muito lindo, que Deus mostra e vai falar muito aos nossos corações, como que o homem tem que dormir. Sabia que até isso Deus nos fala? Mas que o Senhor nos dê graça e a gente continue, então, nessa mesma graça e liberdade do Espírito Santo, e que tenhamos aqui toda a atenção. Acho que os irmãos tomaram um cafezinho, dá para aguentar o almoço aí tranquilo, sem muito problema aí, né? O almoço lá está em andamento, tá tudo já no jeito. Então, vamos avançar aqui. Então, tua casa está segura? Tua casa está segura? Tua casa está protegida? Essa resposta tem que estar na ponta da língua. Tá. Né? Tua casa está protegida? Tá. Por que está protegida? Porque aqui tem um homem de verdade. Não é um homem, né, de aparência, mas um homem de verdade. E o foco agora, então, que eu vou abordar com os irmãos, baseado na palavra de Deus, é justamente o estabelecer do reino de Deus na nossa casa e na igreja. E esse estabelecer do reino de Deus, ele vem por essa condição que Deus estabeleceu no sacerdócio do homem. O reino de Deus, ele é estabelecido, né, aonde nós estamos ali governando, porque nós somos os sacerdotes do Senhor, representando Ele ali no nosso lar. Como também nós somos os representantes de Deus no nosso trabalho. Como também nós somos os representantes de Deus na sua própria igreja. Então nós vamos entender um pouquinho melhor a questão do estabelecer o reino de Deus na casa e na igreja. Primeira coisa, o que está acontecendo hoje, irmãos? Todos os dias, as nossas famílias estão sofrendo diversos ataques que são provenientes de uma sociedade que não defende valores nem princípios corretos. A tua casa, a minha casa, todas as casas, até daqueles que não conhecem a Deus, que não se sujeitaram ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, também estão sendo atacadas diariamente. E esses ataques, eles são provenientes, eles têm um ponto de partida. O ponto de partida é a rebeldia, é a desobediência, é a independência do homem para com a vida de Deus. Então, na mira, né, de todos os princípios errados e valores que o mundo do pecado, o mundo longe de Deus está mirando, é para a nossa casa, a nossa família. E essa mira, irmãos, entendam que é 24 horas em cima. É 24 horas apontando para a mente dos nossos filhos, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa esposa, para o coração da nossa esposa, para as nossas finanças, para a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus.
essa mira do erro para gerar este erro em nós está 24 horas sobre a nossa família. E diariamente nós somos atacados por tantas situações. É uma notícia ruim, né? Seja do governo, seja na área financeira, seja na saúde, vem as notícias ruins, vem as situações que todos nós temos que enfrentar de uma única forma. A única forma correta diante de Deus de enfrentarmos situações é como homens, sacerdotes. Porque se nós enfrentarmos qualquer que seja a situação, em qualquer que seja a área, sem estar baseado na palavra de Deus, nós vamos tropeçar e cair. Talvez não vai cair de cara no chão, mas talvez vai viver uma vida arrastada, achando que o problema é porque não tem dinheiro, achando, como até o Lamin falou, achando que o problema é porque a mulher é assim, eu deveria ter casado com a outra, então seria diferente. Nada disso. Isso tudo é desculpa. O problema está na cabeça. Eu preciso ser governado pelo Senhor, porque aonde o Senhor governa, irmãos, ali é paz, ali há prosperidade, ali há vida em abundância, ali há saúde, ali há cura. Eu não posso me esmorecer por causa das notícias. Eu tenho que estar firme como homem, porque eu sou um homem convicto de quem é Deus e quem eu sou nele. Então as nossas famílias estão assim, com uma mira em cima delas. Mas essa imagem eu gostei e trouxe ela por quê? Quem que está segurando a nossa família? Deus. Deus está com as suas mãos estendidas, segurando o seu povo. E nós estamos ali, junto com a família, dizendo para ela, está vindo o ataque, mas a nossa segurança é Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas, elas estão estendidas. Os ouvidos do nosso Deus não estão tapados, antes estão atentos às nossas vozes, ao nosso clamor, ao nosso sacerdócio, para chegarmos diante dele. Então, de onde vêm os valores e princípios que devemos aplicar em nossas casas e na igreja? Se os princípios que o mundo tem como padrão de vida são os princípios errados, e esses princípios estão sendo lançados contra nós, contra a nossa família, para nos prejudicar, nós não podemos de forma alguma olhar para nenhum desses padrões do mundo e achar até que nós podemos usufruir de algum deles. De forma alguma. De forma alguma. Até o testemunho do nosso irmão acabou de falar para nós aqui. Se é confrontado com as trevas, né, seja em qualquer nível, né, seja no grupo, seja no trabalho, seja na rua, qual é a minha resposta? Sendo luz. Eu sou discípulo de Jesus. É assim que eu vivo. Esse tipo de fala, esse tipo de mensagem, esse tipo de vídeo, esse tipo de conduta não condiz para com a vida que o Deus da minha salvação tem para mim. Então não é para mim. Eu vou repugnar tudo aquilo que não é de Deus para que o reino dele seja estabelecido na minha casa. E para isso, então, se nós temos essa incumbência, nós temos esse privilégio, porque há uma grande diferença. Se eu olhar para isso que Deus tem para mim, e eu entender que o sacerdócio, o ser homem, é algo penoso, é algo trabalhoso, então, como nós ouvimos muito bem, o homem naturalmente, ele se acomoda, vou ter que enfrentar essa situação, eu vou ter que me expor, eu vou ter que bater de frente com essa situação. Não, vamos tentar dar um jeito, vamos ver se tem uma outra forma, nós vamos tentando nos acomodar. E aí fica muito difícil mesmo, porque não é nem Deus e não é nem o mundo. Antes fosse quente ou frio. Então não é nem Deus e não é nem mundo. Mas o Senhor nessa manhã está fortalecendo as nossas convicções de fé e convicção nele. Dizendo para cada um de nós, eu não quero, na administração dessa parte da palavra aqui, irmãos, quero continuar na mesma linha, que é o desejo do meu coração. Não é colocar peso sobre a vida de ninguém. É reafirmar aquilo que Deus já escolheu para você ser.
É para dizer para cada um de nós, homens, que nós somos capazes em Cristo Jesus de exercer esse sacerdócio. Nós somos capazes de nos posicionar em Deus. Agora, essa capacitação, ela só vem quando nós conseguimos responder essa pergunta. Mas então, da onde vêm os valores e princípios que nós devemos aplicar na nossa casa? Da onde vem? Nós sabemos de onde vem. Vem de Jesus. Não são muitas coisas. Não é uma biblioteca, né, de instruções. É uma única instrução. Olha para Jesus. Coloca os teus olhos em Jesus. E aí aquilo que aparecer na caminhada, nós fazemos um comparativo. Aqui eu estou olhando para Jesus, e o que está me aparecendo aqui é isso aqui. Mas isso aqui não tem a aparência de Jesus. Essa situação, essa forma de falar, essa ação ou essa reação, ela não me mostra Jesus. Então isso não é para mim. É para eu continuar olhando para Jesus. E ter a minha vida baseada somente em Jesus. Lá em Isaías, olha que texto lindo. A base daquilo que nós vamos estar desenvolvendo nessa etapa aqui. Isaías capítulo 9. Porque um menino nos nasceu. Essa palavra para quem que é, irmãos? Eu recebo como para mim. Recebe como sendo para você. Um menino nasceu para você. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que nos chama a atenção nesse texto? Jesus Cristo, Ele foi dado a nós para que toda esta obra seja executada. Jesus Cristo foi dado a nós e tudo é feito por Ele, nele e para Ele. Porque diz que é o seu nome que é maravilhoso. Se o nome de Jesus estiver totalmente dentro do contexto familiar, individual de cada um de nós, sabe o que vai acontecer com a nossa família? Vai ser a referência, vai trazer junto consigo quem é Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Qual é o padrão? Como está a nossa família? Como está o reinado de Jesus dentro dos nossos lares? Porque o governo ele tem que ser estabelecido. No início do texto diz que esse menino nos nasceu e nos foi dado para que haja um governo. O governo está sobre os seus ombros. Então Jesus tem que ser o cabeça mesmo do homem. Porque o homem vai viver de acordo com o governo de Jesus e não com suas próprias perspectivas. O esplendor do seu nome será conosco dentro dos nossos lares. E o que acontecerá então, irmãos? Vai se aumentar o governo dele. Porque é progressivo. Não é assim, está estabelecido, pronto. Sim, um momento foi estabelecido, mas a partir do estabelecimento desse governo, o governo tem que progredir e aumentar na nossa vida. Cai muito naquele contexto religioso. Eu sou cristão? Sim. Mas por que eu sou cristão? Porque eu vou na reunião? Porque eu leio a Bíblia? Porque eu oro? Não, eu sou cristão porque Cristo governa a minha vida. E se Cristo governa a minha vida, então eu tenho prazer em congregar com os irmãos, eu tenho prazer em ler a Bíblia, eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer no sacerdócio. Partindo desse princípio, o sacerdócio não é mais penoso, mas sim o sacerdócio agora é algo gratificante. Poxa vida, foi-me dado algo eterno para realizar
diante da minha família, eu estou realizando para a glória de Deus. E o que está acontecendo? O governo dele está aumentando. E o que acontece quando o governo do Senhor aumenta, irmãos? Vem paz sem fim sobre o trono de Davi. Nós estamos aqui, nessa continuidade de quem foi eleito pelo Senhor Davi. E nós estamos nessa continuidade dessa família que Deus elegeu. E é para nós, queridos, termos paz sem fim. Para quê? Para estabelecer, para afirmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Quando começa o governo de Deus? No dia em que eu entendo a sua palavra, me submeto 100% ao governo dele. E até onde vai? Para sempre. Sabe quem realiza isso, irmãos? Não é a força do nosso braço, é o zelo do Senhor dos Exércitos que fará isso. Sabe quem que vai levar cada um de nós aqui, começar em mim, junto com todos vocês, homens, quem vai levar cada um de nós aqui a exercer esse sacerdócio é o Senhor dos Exércitos. Quem vai levar cada um de nós a enxergarmos as debilidades, buscarmos ajuda, vencermos as afrontas de Satanás contra nós, contra a nossa família, é o Senhor dos Exércitos. Não há um comodismo no reino de Deus, mas há um avançar para que o governo dele seja estabelecido. Então, se nós falarmos um pouquinho a respeito desses aspectos do reino de Deus, é um reino que precisa ser estabelecido, né? E nós precisamos entender que o reino dele é estabelecido na nossa casa, em primeiro lugar, e depois na igreja. Né? Relembrando aqui, né? Não tem como terceirizar aquilo que Deus deixou para nós fazermos, nós não conseguimos terceirizar para a igreja, no sentido congregação, porque eu preciso exercer sacerdócio dentro da minha casa. A igreja do Senhor, ela é formada pela tua família, bem alicerçada e bem fundamentada. Não é a tua família que está sendo formada pela igreja do Senhor. Dentro da minha casa tem uma igreja, no qual eu sou sacerdote e pastor. Dentro da tua casa existe uma igreja, no qual você é o sacerdote e pastor. A igreja de Deus está sendo ajuntada em toda a face da terra. Na menor partícula, que seria a nossa casa, até a macro, que é a igreja universal que reúne todos os santos. Mas eu preciso entender que esse primeiro passo sou eu, homem de verdade, que tenho que dar e falar, a responsabilidade é minha. Quem vai educar meus filhos sou eu. Quem vai direcionar meus filhos sou eu. Quem vai ensinar meus filhos a orar sou eu. Quem vai ensinar meus filhos o que significa dons do Espírito Santo sou eu. Quem vai ensinar meu filho a olhar para a palavra de Deus e aprender o que Deus tem sou eu. Eu sou sacerdote da minha casa. Deus me constituiu e Ele já me deu a condição necessária para exercer isso. Amém, queridos? Nós temos que ter essa convicção. Por mais que lá dentro pode falar, eu não vou dar conta. Mas como que eu vou fazer isso? A própria palavra diz, fiquem tranquilos, não se preocupem com o que vocês vão falar, como que vocês vão fazer. Se coloca na frente de batalha, porque o Senhor dos Exércitos vai à tua frente, destruindo o exército inimigo. Como que eu vou proclamar o evangelho para os meus filhos? Como que eu vou estudar a Bíblia com os meus filhos? Como que eu vou orar e ensinar meus filhos a orar? Como que eu vou fluir nesse sacerdócio sobre a minha esposa, sobre meus filhos, sobre minha casa? O Senhor dos Exércitos vai fazer isso sobre a minha e a tua vida. E Ele não vai desistir, porque é da vontade do Senhor, do coração dEle, que cada um de nós estejamos assim diante dEle. Então, queridos, o que significa um estabelecer? É fazer, é firmar, é fixar, é determinar. Quando nós dizemos que
que nós estamos estabelecendo o reino de Deus, significa que nós estamos fazendo algo, nós estamos determinando algo, não contra Deus, mas agora dentro da minha casa eu determino isso, nada do mundo e tudo de Deus. Dentro da minha casa, eu vou me aplicar em firmar as verdades de Deus sobre a minha esposa e sobre os meus filhos. Como não somente firmar, eu vou fixar isso diariamente, escrevendo nos umbrais das portas, como testeira, né? Em todos os lugares, a palavra de Deus será o tudo aqui dentro de casa. Sou eu que vou fixar a palavra de Deus na vida da minha esposa e dos meus filhos. Está sobre nós, não só essa responsabilidade, mas está sobre nós essa autoridade e condição de fazer isso. Não está sobre ninguém mais, está sobre mim. Reino, o que diz a respeito do reino? O reino é um território politicamente organizado. Local onde existe um governo. A nossa casa tem um governo. E está estabelecido um reino na nossa casa. O reino de Deus. Então, dentro deste reino, né, qual a organização que está tendo? Quais são os alicerces? Qual é o temor? Dentro deste reino, quem é quem? Dentro deste reino, qual é a função da mulher e qual é a função do homem? Dentro deste reino, qual é a função dos filhos? Dentro deste reino, qual é a função de todos juntos diante de Deus? Nós precisamos estabelecer bem claro isso. Salmo 89 diz assim: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Quem está fazendo isso? O Senhor dos Exércitos. Quem está fazendo isso na minha casa? O Senhor dos Exércitos. E o inimigo quer destruir com isso. Quer roubar, quer matar e destruir. Porque a ordem do Senhor, a bênção dele é de geração em geração. Como Atos também nos diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos, previamente estabelecidos os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus criou todas as coisas, estabeleceu limites, estabeleceu tempos, estabeleceu lugar aonde nós vamos exercer esse sacerdócio. Eu preciso me encontrar. É aqui, Deus. Qual é a primeira parte da tua igreja no qual eu sou responsável? Eu, minha esposa e os meus 2 filhos. E depois? Aí, sim, a congregação, os irmãos. Senhor, eu sou responsável por essa partícula, por essa parte do teu reino. Então nós dizemos: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, como diz em Hebreus capítulo 10. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu entendi que não é apenas viver, não é apenas gerar filhos, não é apenas se satisfazer sexualmente, emocionalmente, fisicamente, não é apenas para ter uma segurança de um lar, um endereço para voltar, mas é muito além do que isso. Eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, mas para que isso aconteça, Deus, remove o primeiro, remove o Adão, remove a natureza adâmica, aquilo que me leva para longe de ti, e estabelece o segundo, que é Jesus Cristo. Nessa vontade é que temos sido santificados, diz Hebreus, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas, Jesus foi entregue e morto na cruz, e ali levou sobre si as nossas dores, nossas ofensas, nossos pecados, e a partir disso, irmãos, nós podemos ser santos para Deus, através de Jesus Cristo. Por isso, quando estabelecemos o governo de Deus na pessoa de Jesus Cristo dentro da nossa casa, também estamos estabelecendo a santidade devida ao Senhor dentro da nossa casa. Agora, então, o que é casa?
Se nós estamos falando de estabelecer e já sabemos como funciona o reino, o que é casa? Bom, não é nada muito complicado. Casa é uma construção onde mora a pessoa. Então é aqui. Qual que é a tua área de abrangência? Qual é a tua área de abrangência? Ali é onde mora a tua família. Ali é o teu reino. Ali estão os teus limites de governo máximo. A tua casa, onde mora a tua família. É aqui que é o reino. Acabamos de cantar o cântico. Na minha casa não entra não. Sabe por quê? Que o inimigo não pode entrar na nossa casa? Porque Jesus habita no meu coração. Aonde Deus governa através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, Satanás não pode querer governar. Então na minha casa, nesse reino, nessa estrutura, não tem como ter dois senhores, só tem que ter um só, irmãos. Só Jesus. Então igreja, porque estabelecemos tanto a nossa casa como a igreja. A igreja, a eclésia do Senhor, é aqueles que são chamados para fora, que são esse grupo de seguidores de Cristo que se reúnem para glorificar a Deus. Estamos aqui para quê? Para glorificar a Deus. Estamos reunidos como homens, para ouvir a palavra de Deus, para aprender a respeito desse Deus e para se submeter a esta palavra. Se igreja também tem o contexto de uma reunião de pessoas, como nós estamos aqui, para glorificar a Deus e para receber os seus ensinamentos, a igreja também tem, como eu havia falado antes, o aspecto de uma totalidade de pessoas ao redor do mundo. Pensem comigo. Se eu e a minha casa servir ao Senhor, como a casa e todos os servos de Deus ao redor do mundo servirem a Deus com convicção, com interesse de coração, com santificação, com honra, com prioridade, então eu posso dizer o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É um estabelecer, é um dia após dia que o reino, a vontade, o governo está sendo estabelecido em cada um de nós e através de cada um de nós. Será que nós já paramos para botar isso na ponta do lápis? Mas não precisam fazer isso agora? Mas pelo menos parem para pensar um pouquinho do tamanho do valor que Deus dá para a tua atitude dentro da tua casa com relação à igreja dele ao redor da terra? Se eu me posiciono como servo do Senhor, discípulo, cabeça, sacerdote dentro da minha casa, irmãos, eu estou influenciando, eu estou estabelecendo a vontade de Deus aqui, que isso vai gerar algo também na igreja do Senhor ao redor da terra. Eu estou fortalecendo, eu estou sendo um com o Senhor. Não é assim o nosso cotidiano hoje, de modernidade ou pós-modernidade, no qual nós já nos encontramos. Não é assim, olha, aliás, o que tem sido feito o que interessa é como eu estou, como meus filhos estão e pronto, acabou. O reino de Deus não funciona assim. Deus olha para a nossa atitude e a nossa atitude tem uma interferência direta no plano geral de Deus, na igreja ao redor da terra. Quando eu penso assim, eu olho para os meus 2 filhos e começo a ter um pouco mais de preocupação. Quais são as convicções que os meus filhos estão tendo de Deus, que estão aprendendo de mim? E a minha esposa? Qual o apacentamento, qual a convicção, qual o nível de fé e de certeza que ela está tendo do reino de Deus, partindo do meu posicionamento como homem sacerdote? Temos que nos levantar cada vez mais, irmãos. Temos que sacudir todo e qualquer comodismo de que está bem. Em tempo de guerra não se edifica nada, mas é no tempo de paz que nós edificamos. Se está bem, não é bem para sentar e relaxar. É bem para estabelecer cada vez mais o reino de Deus.
se nós estamos em paz com as nossas casas, a nossa família, os nossos filhos, agora é tempo de firmar, de fortalecer, de ir mais fundo nas convicções da esposa, dos filhos e nossas mesmo. Não é no tempo de luta que nós fazemos alguma coisa. Então, avançando um pouquinho mais aqui, o que significa isso para os irmãos? O que nós podemos pensar de uma Bíblia com óculos em cima? Não podemos pensar que a pessoa precisa de óculos para ler a Bíblia. Está faltando alguma coisa. Deus delegou ao homem a responsabilidade de estabelecer o seu reino e deu ao homem a sua palavra para o guiar nessa tarefa. Jamais vamos conseguir avançar no reino de Deus e estabelecer a plenitude do seu governo dentro da nossa casa com as nossas Bíblias fechadas. Jamais. Se nós não nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus e ao conhecimento da sua verdade, uma coisa muito triste vai acontecer. O mundo vai se dedicar mais ainda para deturpar aquilo que é a verdade do Senhor. Eu preciso me dedicar, talvez até precisar usar óculos de tanto que ler, não tem problema. Mas que use o óculos, mas que leia a palavra de Deus. Que os nossos filhos olhem para nós, enxerguem o pai e a mãe naquele momento do devocional, no final da tarde ou no período da manhã. O que meu pai está fazendo lá? Meu pai está no templo ali, está lá lendo a Bíblia. Sabe o que eu estou fazendo aqui, filho? Eu estou lendo a Bíblia. Sabe o que eu estou fazendo aqui, filha? Eu estou aprendendo o que Jesus quer para mim e para poder ensinar vocês. Os nossos filhos não podem ter outra referência de homens intelectuais que não seja nós mesmos, irmãos. Os nossos filhos têm que ter uma referência completa de que o pai deles é o pai que busca a instrução, porque isso ele vai fazer depois. Poxa vida, meu pai não lia, meu pai não lê, meu pai... Mas a palavra de Deus chega aos nossos corações e diz, se o Senhor está tocando agora, não endureçais o vosso coração, mas se arrependa. Mude o cotidiano da vida. Organize esse reino dentro da tua casa, para que os filhos te vejam, te encontrem lendo. Se já acontece isso, que eles encontrem muitas vezes mais. Para que os filhos encontrem os pais, se já encontram orando, encontrem muitas vezes mais. Se a esposa já te vê no teu tempo lendo a Bíblia e orando ao Senhor, que ela encontre muitas vezes mais. Porque quanto mais eu busco, mais eu recebo. Nós não podemos ficar no comodismo natural nosso, de homens, muitas vezes. Ouvimos essa palavra hoje, procrastinação. Palavrinha difícil, muitas vezes, de repetir, né? Mas talvez não é verbalizada, mas com muita insistência ela é colocada em prática dia após dia. Hoje não deu tempo de ler a Bíblia, amanhã eu vou. Não deixa para amanhã, irmãos. Talvez Jesus voltou e estava esperando você ler no dia anterior. E aí não tem mais tempo. Não espera seus filhos crescerem, né, para ler a Bíblia, para depois falar, filho, é assim que lê. É desde pequeno. Nossos filhos têm que ter esse referencial. Mas agora meus filhos casaram. E agora, o que eu vou fazer? Não tem problema, basta estar vivo para mudar alguma coisa na vida, né? O filho, filha, reúne a família, chama os filhos, noras, os genros, os netos. Sabe o que o papai chamou aqui vocês? Para exercer o sacerdócio. Eu vim aqui e chamei vocês para orar por vocês. Eu quero repartir essa palavra. Irmãos, é de chorar, nós temos que chorar e clamar a Deus. Porque enquanto o evangelho enfraquece dentro das nossas casas, o inferno está sendo cheio de almas perdidas. Porque homens não se posicionam corretamente com relação ao evangelho de Deus. E eu não preciso sair
e gritar nas esquinas dizendo a respeito da salvação do Senhor como sendo aquilo que tem que ser feito. Porque se eu não fizer dentro da minha casa, será um ato farisaico lá fora. Eu preciso olhar para dentro da minha casa e ver que há a salvação do Senhor dentro da minha casa. O reino dele está sendo, dia após dia, impresso, fixado, determinado, para que os meus filhos, para que a minha esposa entenda quem é que governa verdadeiramente aqui dentro. Mas para a gente fazer isso, irmãos, nós precisamos sair do comodismo natural do homem. Eu não estou dizendo que nós temos que deixar de ser homem. Na realidade, seria muito mais deixar de ser macho para ser homem. Porque ler não é coisa de macho, não é verdade? Orna mais com mulher. Mas ser instruído na palavra de Deus e ler literaturas que trazem a realidade do reino de Deus, isso é coisa para homem. Homem que se responsabiliza diante de Deus pela sua família. Eu não faço isso apenas porque estou ouvindo o que tem que fazer. Mas o homem de verdade só faz isso quando ele se responsabiliza diante de Deus pela sua família. Eu, irmãos, não posso dizer para vocês que, nossa, que vontade que eu estou de ler aquela pilha de livros que está lá em casa para eu ler. Eu não vejo a hora de ler todos eles. Não é da minha natureza, mas é da minha responsabilidade buscar, instruir a minha família, a igreja do Senhor. Então nós precisamos estabelecer o reino de Deus através do quê? Da única fonte verdadeira e saudável de instrução, a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Às vezes há um desejo ardente no nosso coração e graças a Deus o homem é um ser visionário. Eu quero isso, eu quero alcançar aquilo. Mas o padrão para que seja alcançado algo na vida de qualquer um de nós, se somos discípulos do Senhor, tem que ser a sua palavra. E não somente isso, se nós observarmos o que diz que a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ela vai nos ajudar a repreender corretamente, a corrigir corretamente e a educar corretamente. Os nossos filhos vão ser animados corretamente se nós estivermos cheios da palavra. Eles vão ser corrigidos corretamente. Talvez possa haver uma aplicação de correção sobre os filhos em contradição à palavra, e isso não gera transformação de vida nem arrependimento, mas isso gera revolta. Revolta essa que o filho talvez não vai expressar agora, porque tem necessidade da presença do pai e da mãe, mas na maioridade, essa revolta contida, ela aparece. Por quê? Porque o homem não foi, ou o macho, né, ele não buscou o ensino da palavra, então ele não corrigiu corretamente. Como também, irmãos, educação. Está por terra, está rasteiro o nível de educação. Em tudo aquilo que nós pensamos, em todas as esferas da sociedade, a educação, tanto de homens quanto de mulheres, está no nível tão rasteiro, que eu acho que tem que varrer, peneirar umas 3 vezes, para achar aqueles que realmente são educados como devem ser. Eu estou falando educado, não estou espiritualizando a coisa, eu estou falando da forma mais simples. Sabe aquela educação de que, por favor, entra primeiro? Tem alguma mulher aqui ainda que não sentou, que não se serviu? Tem alguma criança precisando de ajuda? Tem lá uma mulher com sacola, com criança, com isso, quer que eu pegue alguma coisa? Sabe aquela educação que até pouco tempo atrás se ouvia falar mais, aquela de berço? Hoje até essa frase não se escuta mais.
Não é verdade? Até a frase já está caindo em desuso. Sabe por quê? Porque os berços que estão sendo construídos agora estão sendo baseados numa sociedade totalmente corrompida, onde a educação não cabe mais. O que vale é o individualismo. Eu preciso disso, o resto que se vire. Então nós temos que voltar às origens do que realmente é a educação dentro das nossas casas. Os nossos filhos, eles têm expressado a educação, irmãos, que nós temos. Os nossos filhos são uma cópia daquilo que nós somos. Se nós somos educados, os nossos filhos vão pelo mesmo caminho. Até porque eu vou me colocar diante de uma situação e eu não posso permitir que o meu filho seja mal educado. Porque o meu filho, ele tem que seguir os meus passos. E se eu sou educado, ele tem que fazer o que eu faço. Como está a educação dentro dos nossos lares? Educação verdadeira, não aquela aparente. Não aquela, oh, meu pai mandou eu dar a mão, meu pai mandou eu ficar quieto, né? Essa é uma educação boa também. A criança precisa saber os limites. Mas aquela educação voluntária, de que o filho, com o passar do tempo e a idade, vai assimilando o que é necessário mesmo e como se portar educadamente. Nós temos que educar, irmãos, e só vamos conseguir isso através da palavra. Agora entendam comigo uma coisa. A Escritura é inspirada por Deus e ela ensina. E sabe o que Deus quer através de todo esse ensino? Que haja entre nós homem de Deus. Não apenas homem. Homem de Deus. Homem que tem o DNA de Deus. Homem que expressa a Deus. E que como que esse homem? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que perfeito? Não numa perfeição humana, mas perfeito na busca. Porque ele já reconheceu, sem Deus eu não sou nada. Então eu sou perfeito nisso. Eu já sei que a fonte de onde vem. Agora, não somente ser perfeito para si mesmo e guardar para mim aquilo que é necessário e o resto, não, eu nunca esqueço. Eu sempre, como governo de Deus, eu preciso ser muito mais amplo. Eu olho então para essa habilitação que recebo na palavra para uma boa obra. E não é uma, não é duas, é toda boa obra. Deus está formando em nós, forjando em nós, gerando em nós, homens perfeitos para toda boa obra. E grande parte da obra de Deus, irmãos, está dentro do reino que Ele estabeleceu para a tua vida, a tua casa. Vamos entender um pouquinho do homem de Deus, então. Algumas perguntas que eu coloquei aqui, eu só repartindo com os irmãos. Quem então é esse homem? Né? É uma pergunta boa, né? Porque o nível é tão alto que não, quem que então? Cadê esse cara aí? Onde está? Como ele deve se portar? Esse homem de Deus. Ou então, quantos podem ser chamados como homens de Deus? São perguntas que tem que estar aqui dentro mexendo com a gente. Como realizar essa obra? Será que nós conseguimos responder na ponta da língua, irmãos? Nós precisamos. Sabe quem é? Você. Todos nós. Nós já somos esses homens. Deus escolheu, Deus determinou. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Acabou, eu sou. Poxa vida. Então antes mesmo de eu exercer, Deus já me escolheu? Sim. Então está mais fácil, porque agora é só praticar. Como que eu vou botar em prática? Como que eu sou esse homem? Quando observamos a palavra de Deus e não nos deixamos levar por valores e conceitos deturpados desse mundo. Existem muitos conceitos formados com relação a atitudes que o homem tem que ter. A pergunta é, isso está de acordo com a palavra ou está de acordo com alguma filosofia, algum filósofo, algum pensador, alguém aí perdido nesse mundo querendo pensar mais que os outros? Eu sempre tenho que voltar para a verdade da palavra. Como também nós somos esses homens quando nos portamos como guerreiros e soldados comandados pelo general Jesus Cristo.
Também nós somos esses homens quando decidimos viver debaixo do governo de Cristo e a sua palavra. É decisão minha, não é imposição do pastor, não é imposição do discipulador, e muito menos é uma necessidade para aparentar para alguém. É uma decisão particular de viver debaixo do governo de Cristo. Porque quando eu decido assim, mesmo quando eu estou sem ninguém junto comigo, quando eu estou sozinho, eu continuo debaixo do governo de Cristo. Nós somos esses homens quando realizamos essa obra, não na força do nosso braço, mas na força que vem do Senhor. E para termos um exemplo, irmãos, eu trouxe para os irmãos algumas características aqui, que eu quero ler com os irmãos. Eu sei que eu estou indo bem rápido aqui por causa do tempo, mas eu quero que os irmãos prestem atenção. Eu peguei um único contexto da Bíblia para nós entendermos como nós temos que agir. Exemplo de Neemias. Neemias, homem chamado por Deus, entendendo o propósito de Deus, entendendo a sua palavra, entendendo o governo de Deus, sabendo quem ele era, homem de verdade, homem de Deus. Ele dá na telha dele, falou, foi o seguinte, eu vou pegar um cavalo e vou dar uma andada aí, ver como é que está a situação lá dos muros. Como é que está a situação da cidade? E ele anda por um lugar, anda por outro, e vê a destruição, vê a desolação que estava ali, por causa da perseguição, por causa do mundo que estava para fora da cidade. E esse mundo adentrou a cidade, ele forçou, ele derrubou, ele destruiu aquilo que era de Deus, aquilo que significava a proteção de Deus, lugar de Deus. Então Neemias, andando por tudo ali, ele falou consigo mesmo, não dá para ficar assim não. Não é para isso, não é assim que tem que estar essa cidade. Essa cidade tem outra característica. Essa cidade, ela não é ruína. Essa cidade, ela não pode permanecer assim. Então acompanhe comigo no versículo 4, no capítulo 4, diz assim, versículo 13. Então Neemias voltou, chamou o povo e pôs o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Neemias chamou e falou assim, olha, você homem, você vai lá? Ele não falou só isso. Ele falou, Daniel, se eu estivesse lá na época, mas esse chamado está sendo feito ainda hoje. Daniel, você é crente cristão? Sou. Crê no Deus verdadeiro? Creio. Então vem cá. Você e a tua família. Você vai defender esse canto aqui do muro. Tá bom, Daniel? Tá bom. Eu estou aqui. Eis-me aqui. É o que eu tenho que fazer? Você vai defender. Enquanto você constrói, você fica de olho e vai defendendo, porque nós vamos restaurar tudo isso aqui. Irmãos, a restauração de tudo aquilo que Deus tem já preparado para a sua igreja passa por mim e por você. Se nós não abrirmos mão do velho e deixarmos o novo governar, nós não vamos fazer tudo a obra completa que Deus tem para nós. Então, Neemias, sabendo disso, ele trouxe as famílias. Entendam que não adianta o homem, família, agora é sábado, é dia de ir para o culto. Não é essa a sinalização, é família. Nós que somos igreja dentro da nossa casa, nós temos uma parcela de responsabilidade da reconstrução e da proteção deste muro. Então, no versículo 14, também nos diz que ele, inspecionei, diz ele, impus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pela vossa casa. Quando você se posiciona, não apenas para defender, mas para reconstruir, você não está pelejando e guardando a própria vida, mas também pelos irmãos, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua esposa, por todos. Versículo 16, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra,
e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então, a partir de uma decisão, há uma ordem. Quem vai trabalhar agora nesse turno? Você. Os outros aqui estão armados. Estou pronto. Aqueles que constroem e aqueles que reconstroem têm a sua função. Aqueles que defendem, aqueles que estão alerta têm a sua função. Diz também aqui que ele colocou os chefes estavam por detrás de toda a casa, ordenando todo o trabalho. Versículo... Opa, passei errado aqui. Deixa aqui na imagem. No versículo 17, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra mão segurava sua arma. Olha que coisa mais linda. Sabe o que ele está dizendo aqui? Os carregadores que por si só tomavam a sua carga. Não existe, não tem como ter espaço no reino organizado, instituído por Deus, aquele negócio, mas ninguém pediu para eu fazer nada, ninguém falou o que eu tenho que fazer. Olha o que Neemias diz, os carregadores, por si só, pegavam a sua carga. Eu sou instituído por Deus para ser sacerdote. Então eu preciso olhar para Deus e falar, Senhor, é assim que a tua palavra diz, é assim que homens de Deus têm me instruído a agir dentro da minha casa, então é assim que eu vou agir. Não vou esperar chegar alguém e falar assim, e aí, né? Faz isso dentro da tua casa. A partir de então, aí você exerce sacerdócio. Não, por si só, eu tomo essa carga sobre mim e já exerço, a partir de já, a partir do conhecimento da palavra de Deus. Versículo 18, os edificadores, cada um trazia a sua própria espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto dele. Existiam funções determinadas, mas todos eles estavam trabalhando e prontos para a guerra. A arma nunca está lá guardada. A arma nunca está lá dentro da gaveta, esperando um dia bom, talvez chuvoso, ou um dia, né, de gripe para poder ter mais tempo e ficar lá. Agora eu tenho tempo para ler a Bíblia e vou agora dedicar. Não. A espada está junto com o edificador em todo o tempo. Assim trabalhavam na obra, e metade empunhavam as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Oh, meu Deus, o meu itinerário de trabalho de 8 horas está pesado. Olha a reedificação dos muros. Sabe o que ele está dizendo? Esse trabalho dentro das nossas casas dura o dia todo. O raiou, vou começar a trabalhar, saiu o sol para as primeiras horas, eu estou com as minhas ferramentas, com a minha função e com a arma que Deus me deu, e vou sair edificando. E vou permanecer edificando o dia inteiro. E vou chegar em casa edificando. E vou permanecer edificando assim que eu chego na minha casa. Sabe por quê? Porque o versículo 23, que é o que eu comentei antes, sabe como que nós temos que dormir? Olha o exemplo aqui. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a sua arma à direita. Tá bom assim? Eu vou dormir agora, Senhor. Tá bom, pega a arma, põe aqui à tua direita. Por que fala que não largava as vestes? A veste do trabalho, ali toda a proteção para a guerra. Tocou a trombeta, irmão, é num salto, eu estou pronto para a guerra e estou partindo para cima. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele continua sendo ardiloso, ele continua sendo asqueroso, ele continua sendo o mais sagaz. Então, a qualquer toque ou significado de que tem alguém rondando a minha construção, a minha arma está ali, do lado. Eu saltei, eu já estou pronto para a guerra e estou partindo para cima. Como acabamos de cantar aqui, irmãos. Na minha casa não entra, não. Nós temos que nos posicionar como homens de verdade. Na minha casa, padrão do inferno não entra.